Sebastião desceu do Uber em frente ao Grand Palace Hotel, chapéu na cabeça e mala de couro na mão. Vestia camisa xadrez, calça jeans e botinas simples. Os funcionários nem se mexeram. Na recepção, o gerente Maurício o olhou de cima a baixo com desprezo. "Nossos quartos são caros demais para o seu perfil", disse com arrogância. Então veio o desafio cruel. "Se conseguir pagar o pior quarto, te dou a suíte." A humilhação foi pública e brutal. O que Maurício não sabia era que acabara de desafiar o homem errado, porque em poucos minutos toda a verdade sobre quem era realmente aquele homem simples faria o hotel inteiro tremer. O contraste era gritante. Enquanto outros hóspedes desciam de Mercedes, BMWs e Audis, vestindo ternos italianos e carregando malas de grife, Sebastião caminhava com uma velha mala de couro nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto. Seus passos eram firmes, seguros, de quem conhecia exatamente seu lugar no mundo. Na recepção, o ambiente respirava opulência. Atrás do balcão de mogno, 3 recepcionistas uniformizados atendiam com sorrisos profissionais. Mas quando Sebastião se aproximou, algo mudou no ar. A recepcionista mais jovem, Carla, trocou um olhar discreto com a colega. Um sorriso constrangido substituiu a expressão acolhedora de sempre. O segundo funcionário, um rapaz loiro de cerca de 25 anos, fingiu estar ocupado com papéis importantes. Foi quando Maurício, o gerente do hotel, emergiu de seu escritório. Maurício tinha 42 anos, cabelos gel penteados para trás, terno cinza impecável e uma arrogância que saltava aos olhos. Havia trabalhado em hotéis de luxo por 15 anos e se orgulhava de saber identificar quem pertencia ou não àquele ambiente. Seus olhos percorreram Sebastião de cima a baixo, como um scanner calculando valor e procedência. "Boa tarde", disse Sebastião, tirando o chapéu educadamente. "Gostaria de um quarto para 3 noites." O sorriso de Maurício não chegou aos olhos. Era um sorriso que Sebastião conhecia bem, já tinha visto em bancos, lojas caras, restaurantes refinados. O sorriso de quem já havia julgado e condenado. "Claro, senhor." Maurício fez uma pausa proposital. "O senhor tem reserva?" "Não, vim direto do interior. Pensei que pudesse conseguir um quarto hoje mesmo." Outros hóspedes começaram a prestar atenção. Uma senhora elegante murmurou algo para o marido. Um empresário de terno azul marinho parou de mexer no celular. A recepção, antes movimentada com atividades normais, agora concentrava a atenção naquele encontro improvável. Maurício consultou o computador com movimentos teatralmente lentos. Seus dedos digitavam sem pressa, como se cada tecla fosse um martelo construindo um muro de humilhação. "Nossos quartos são um pouco específicos", disse, enfatizando a palavra com desdém. "Temos apenas suítes disponíveis. Custam R$ 2.800 a diária." A quantia foi pronunciada como uma sentença final. Maurício esperava ver Sebastião recuar, gaguejando desculpas, talvez alegando que havia se confundido de hotel. Alguns outros funcionários se aproximaram discretamente, curiosos para ver como aquela situação embaraçosa se resolveria. Sebastião apenas assentiu, como se o valor fosse perfeitamente razoável. "Tudo bem, pode reservar para 3 noites então." O desconcerto no rosto de Maurício durou apenas 1 segundo, rapidamente substituído por um sorriso ainda mais cínico. Ele se inclinou ligeiramente sobre o balcão, assumindo uma postura territorial que marcava bem quem estava no comando. "O senhor entende que precisamos de garantias, né? Cartão de crédito, comprovação de renda." A voz dele ganhou um tom mais alto, garantindo que outros ouvissem. "Nossos hóspedes costumam ser pessoas de um certo padrão." A frase cortou o ar como uma navalha. Algumas conversas pararam completamente. O silêncio constrangedor se espalhou como ondas em um lago. Foi então que Maurício, sentindo que tinha audiência, decidiu ir mais longe. "Sabe o que é, meu amigo?
Maurício sorriu com uma crueldade estudada, saboreando cada palavra. Se conseguir pagar o pior quarto, te dou a suíte. O impacto foi imediato. A senhora da bolsa cara cobriu a boca, chocada com a grosseria. Dois homens de negócios trocaram olhares desconfortáveis. Um casal jovem perto do elevador parou para observar a humilhação pública. Até os funcionários pareceram constrangidos com a atitude do chefe, mas nenhum ousou intervir. Maurício havia cruzado uma linha perigosa, transformando o preconceito silencioso em humilhação explícita. Ele esperava risadas de cumplicidade, talvez alguns aplausos discretos dos outros hóspedes. Em vez disso, encontrou expressões de desaprovação e uma atmosfera pesada de constrangimento. Sebastião não perdeu a compostura. Seus olhos, que haviam visto muito na vida, encontraram os de Maurício com uma calma que parecia irritá-lo ainda mais. Não havia raiva naquele olhar, apenas uma tranquilidade profunda de quem conhecia exatamente o próprio valor. Qual é o valor do pior quarto? Perguntou simplesmente, a voz firme e sem qualquer traço de humilhação. Maurício riu baixo, um som desagradável que ecoou pela recepção. R$ 800, respondeu, certo de que estava encerrando aquela encenação constrangedora de uma vez por todas. O que Maurício não sabia era que estava prestes a protagonizar a maior humilhação de sua carreira. O que ele não imaginava era que o homem à sua frente possuía mais dinheiro que muitos dos hóspedes do padrão que ele tanto bajulava. O que Maurício não podia prever era que aquela aposta zombeteira se tornaria o erro mais caro de sua vida profissional. Sebastião colocou a mão no bolso traseiro da calça jeans, um gesto simples que faria todo o Grand Palace Hotel tremer nos próximos minutos. A justiça, às vezes, chega vestida de forma bem simples. Maurício se sentia no auge de seu poder. Ali estava ele, gerente de um dos hotéis mais prestigiados da capital, colocando um penetra em seu devido lugar diante de uma plateia de hóspedes ilustres. Era exatamente para momentos como esse que ele havia sido contratado, para manter o padrão do estabelecimento. R$ 800, repetiu, saboreando cada sílaba. À vista, é claro. Nosso hotel não faz parcelamentos. A palavra parcelamentos foi pronunciada com tanto desdém que pareceu sujar o ar refinado do ambiente. Alguns hóspedes se mexeram desconfortavelmente em seus lugares. Uma executiva loira, que esperava no sofá, trocou um olhar significativo com a colega, como se dissesse: que situação constrangedora. Sebastião permanecia imóvel, chapéu na mão, olhando diretamente nos olhos de Maurício. Não havia desafio naquele olhar, nem submissão. Apenas uma tranquilidade profunda que começava a irritar o gerente. Tudo bem, disse Sebastião simplesmente. Aceito a aposta. Maurício piscou 2 vezes, como se não tivesse ouvido direito. Ele esperava súplicas, desculpas, talvez uma retirada constrangida. Qualquer coisa, menos essa calma desconcertante. O senhor aceita? A voz de Maurício subiu meio tom, revelando a primeira rachadura em sua confiança. Aceito. Se eu conseguir pagar os R$ 800 à vista, o senhor me dá a suíte de graça. Foi isso que disse, não foi? A recepção estava agora em completo silêncio. Até os funcionários haviam parado o que estavam fazendo para prestar atenção na conversa. A situação havia escapado do controle de Maurício, mas ele não podia mais recuar diante de toda aquela gente. Perfeito, disse, forçando um sorriso confiante. Mas quando o senhor não conseguir pagar, vai ter que se retirar imediatamente. E, por favor, use a saída dos fundos. Não queremos mais constrangimentos. A crueldade desnecessária da última frase fez alguns hóspedes trocarem olhares reprovadores. Um homem de cerca de 60 anos, claramente incomodado, murmurou para a esposa: que falta de educação!
Mas Maurício estava cego pela própria arrogância, incapaz de perceber que estava perdendo a simpatia até mesmo de seus próprios clientes. Sebastião assentiu calmamente e começou a andar em direção ao sofá mais próximo, onde pousou sua mala de couro. O movimento causou um pequeno frisson na recepção. Todas as atenções acompanharam cada passo do fazendeiro, como se assistissem a um duelo de faroeste. "O que está fazendo?" perguntou Maurício, a voz aguda traindo o nervosismo. "Vou sentar um pouco", respondeu Sebastião, acomodando-se no sofá com a naturalidade de quem estava em sua própria casa. "Preciso organizar os documentos." A ideia de que aquele homem simples pudesse realmente ter R$ 800 para pagar à vista começou a gerar uma pequena semente de dúvida na mente de Maurício. Mas ele afastou o pensamento rapidamente. Impossível. Ninguém que chegasse de Uber vestido daquele jeito teria tanto dinheiro disponível em espécie. Enquanto isso, Sebastião abriu calmamente sua mala. O som do zíper ecoou no ambiente silencioso, como um tambor anunciando o início de uma batalha. Dentro da mala, organizados com cuidado militar, estavam documentos, algumas mudas de roupa simples, um estojo de couro velho e um envelope pardo. Maurício observou, tentando manter a expressão confiante, mas seus olhos traíram uma pontada de curiosidade misturada com apreensão. O que diabos tinha naquele envelope? Sebastião retirou o envelope com a mesma calma de sempre e começou a contar algo que estava dentro dele. Suas mãos trabalhavam com precisão, organizando o que quer que fosse em pequenas pilhas sobre a mesa de centro. "Meu Deus!" sussurrou uma senhora próxima ao marido. "Ele está contando dinheiro." A informação se espalhou pela recepção como fogo em capim seco. Cabeças se viraram, conversas pararam, smartphones foram discretamente apontados na direção do sofá, onde Sebastião trabalhava metodicamente. Maurício sentiu o primeiro aperto no peito. Suas mãos começaram a suar dentro das luvas invisíveis da ansiedade. Ainda assim, manteve a postura altiva. "Só dinheiro não basta", gritou através da recepção, tentando recuperar o controle da situação. "Precisa de documentos também. RG, CPF, comprovante de renda." Sebastião levantou os olhos do envelope e sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Era um sorriso suave, quase paternal, que fez Maurício se sentir inexplicavelmente pequeno. "Não se preocupe, jovem. Tenho tudo aqui." A palavra jovem, dita com tanta naturalidade e carinho, desarrumou completamente o roteiro que Maurício havia planejado. Como aquele homem conseguia manter tanta dignidade diante de tanta humilhação? Por que não estava constrangido, nervoso, derrotado? Foi então que Sebastião se levantou e caminhou de volta ao balcão. Em suas mãos, um maço de notas organizadamente dobrado e uma carteira de couro surrada. Seus passos soaram como badadas de sino anunciando algo monumental. R$ 800, disse, colocando o dinheiro sobre o balcão com a mesma naturalidade com que se pede um cafezinho. Contadinhos. O ambiente explodiu em murmúrios. Maurício ficou olhando para o dinheiro como se fosse uma cobra venenosa prestes a atacá-lo. Seus planos de humilhação pública haviam acabado de desabar como um castelo de cartas. Mas o pior ainda estava por vir. O silêncio era ensurdecedor. Maurício olhava fixamente para as notas de 50 e R$ 100 organizadas sobre o balcão como se elas fossem evidências de um crime que ele não conseguia compreender. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele se inclinou para examinar o dinheiro mais de perto. Isso aí são R$ 800? Perguntou, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Exatamente, respondeu Sebastião, retirando seus documentos da carteira de couro. RG, CPF e aqui está a minha CNH também, caso precise. Maurício pegou os documentos com dedos que agora suavam visivelmente. Sebastião Mendonça da Silva, 54 anos, natural de Uberaba, Minas Gerais.
Tudo parecia normal, comum, exatamente o que ele esperava de um caipira do interior. Mas o dinheiro ali na sua frente contava uma história diferente. A recepcionista Carla se aproximou discretamente, curiosa para ver os documentos. Outros funcionários também se posicionaram estrategicamente para observar o desenrolar da situação. O que começara como uma humilhação rotineira estava se transformando em algo completamente inesperado. De onde veio esse dinheiro? Perguntou Maurício, tentando recuperar algum controle sobre a situação. A pergunta cortou o ar como um tiro. Vários hóspedes se voltaram completamente para a cena, abandonando qualquer pretensão de discrição. Uma executiva parou de ler e-mails no celular. Um casal de empresários deixou a conversa pela metade. Até os funcionários da limpeza pararam suas atividades para observar. Sebastião sorriu novamente, aquele mesmo sorriso paternal que desarmava Maurício completamente. É dinheiro honesto, jovem. Ganho com o suor do meu trabalho. Que tipo de trabalho? Insistiu Maurício, agora claramente procurando por alguma irregularidade, alguma forma de desqualificar aquele pagamento e salvar sua face diante dos clientes. Sou fazendeiro, respondeu Sebastião simplesmente. A resposta provocou risinhos abafados entre alguns hóspedes. Maurício sentiu uma onda de alívio. Fazendeiro, claro! Provavelmente algum pequeno produtor rural que havia vendido algumas cabeças de gado e agora se achava no direito de frequentar hotéis de luxo. Fazendeiro, repetiu Maurício, recuperando parte de sua arrogância. E o que um fazendeiro está fazendo em um hotel como este? A pergunta foi feita com tanto desdém que algumas pessoas na recepção se mexeram desconfortavelmente em seus lugares. Um homem de terno azul marinho murmurou algo para a esposa sobre falta de educação, mas Maurício estava determinado a recuperar o controle da situação. Vim para o leilão, respondeu Sebastião calmamente. Que leilão? Leilão de reprodutores de elite. Acontece amanhã no centro de convenções. Maurício franziu a testa. Ele não conhecia detalhes sobre leilões de gado, mas imaginava que fossem eventos pequenos, rurais, frequentados por pessoas simples como o homem à sua frente. E quanto pretende gastar nesse leilão? Perguntou carregando a palavra de ironia. Depende dos animais disponíveis, respondeu Sebastião, mas trouxe o suficiente para alguns reprodutores bons. E quanto custa um reprodutor desses? Sebastião fez uma pausa, como se estivesse calculando mentalmente. Varia muito, desde centenas de milhares até valores que chegam à casa dos milhões, dependendo da linhagem. A informação caiu como uma pequena bomba na recepção. Algumas conversas diminuíram o tom. Celulares foram baixados. Todas as atenções se voltaram para Sebastião com uma intensidade renovada. Maurício riu alto, um som forçado e desconfortável. Desculpe, mas o senhor está dizendo que um boi custa milhões de reais? Reprodutores de elite, sim. Os melhores podem alcançar valores impressionantes. E o senhor pretende comprar vários? Se os preços estiverem bons, sim. Maurício balançou a cabeça, como se estivesse lidando com um doente mental. Meu amigo, o senhor chegou aqui de Uber vestido assim. Fez um gesto depreciativo em direção às roupas de Sebastião. E quer me fazer acreditar que vai gastar fortunas em gado? A recepção estava agora em suspense total. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Todos sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer, mas ninguém conseguia desviar o olhar. Não estou pedindo para acreditar em nada, respondeu Sebastião, a voz ainda calma, mas com uma firmeza nova. Só quero o quarto que o senhor prometeu. Maurício se inclinou sobre o balcão, assumindo uma postura intimidadora. Escuta aqui, seu fazendeiro. Eu não sei que tipo de fantasia é essa, mas aqui é um hotel sério. A gente atende pessoas sérias, com dinheiro sério. Não gente que vem contar história de boi milionário.
Alguns hóspedes começaram a se mexer desconfortavelmente. A situação estava claramente saindo de controle. Uma senhora idosa sussurrou para o marido: "Esse gerente está sendo muito grosso." Mas Maurício estava perdido em sua própria arrogância, incapaz de perceber que estava cavando um buraco cada vez mais fundo. "O dinheiro está aí no balcão", disse Sebastião, apontando para as notas. "O senhor fez uma aposta. Um homem de palavra cumpre suas apostas." "Homem de palavra?" Maurício riu com crueldade. "Homem de palavra não inventa história de boi milionário para se fazer de importante." Foi então que Sebastião fez algo que ninguém esperava. Ele voltou até sua mala, procurou por alguns segundos e retornou com um smartphone simples e desgastado pelo uso. "Posso fazer uma ligação?" perguntou educadamente. "Ligação para quem?" rebateu Maurício suspeitoso. "Para meu contador. Ele pode esclarecer algumas coisas." Maurício hesitou. A situação estava fugindo completamente de seu controle, mas ele havia se exposto tanto que não podia mais recuar. Toda a recepção do hotel estava observando. Recuar agora seria admitir que havia cometido um erro terrível. "Pode ligar", disse, tentando soar confiante. "Mas quando essa historinha não se confirmar, o senhor sai daqui imediatamente." Sebastião assentiu e discou um número. A ligação tocou no viva voz, e a voz de um homem atendeu do outro lado. "Boa tarde, Sebastião. Como está o evento aí na capital?" "Boa tarde, Dr. Roberto. Estou bem, obrigado. Posso fazer uma pergunta sobre nossos preparativos para amanhã?" A conversa que se seguiu mudaria para sempre a vida de todos os presentes naquela recepção. "Dr. Roberto", continuou Sebastião, mantendo o telefone no viva voz para que todos pudessem ouvir, "o senhor pode me lembrar o orçamento que separamos para o leilão de amanhã?" A voz do contador ecoou claramente pelo ambiente silencioso. "Claro, Sebastião. Temos uma reserva considerável preparada para os lances. Você disse que queria ter margem confortável para as aquisições importantes." Um silêncio crescente tomou conta do ambiente. Maurício sentiu como se o chão tivesse começado a tremer sob seus pés. O tom profissional e respeitoso do contador era inegável. "Perfeito", disse Sebastião calmamente. "E os pagamentos funcionam como sempre? Transferência bancária ou Pix, como de costume. Você tem também o cartão empresarial para eventuais necessidades menores." "Obrigado, Dr. Roberto. Até mais." Sebastião desligou o telefone e colocou-o de volta no bolso. A recepção permanecia em silêncio mortal. Todos os presentes olhavam para ele como se estivessem vendo algo extraordinário materializar diante de seus olhos. Maurício estava pálido. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava processar o que acabara de ouvir. Uma reserva considerável. Cartão empresarial. A realidade começava a bater em sua mente como marteladas. Isso não prova nada", gaguejou Maurício, desesperado para manter algum controle sobre a situação. "Qualquer um pode pedir para alguém fingir ser contador." A acusação foi tão desesperada e patética que causou murmúrios de desaprovação entre os hóspedes. Uma executiva balançou a cabeça em clara reprovação. Um homem de negócios sussurrou para a esposa: "Que vexame!" Sebastião sorriu novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar. Uma pitada de diversão, como se finalmente estivesse se permitindo aproveitar a situação. "O senhor tem razão", disse. "Palavras são só palavras. Que tal algo mais concreto?" Sebastião voltou até sua mala e retirou uma pasta de couro preto. Dela, tirou alguns papéis dobrados com cuidado. Retornou ao balcão e estendeu os documentos para Maurício. "Extrato bancário da semana passada", disse simplesmente. Maurício pegou os papéis com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram os números, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O saldo na conta corrente fazia seus olhos arderem, uma quantia de 7 dígitos que começava com 3.
Mas não era só isso. O histórico mostrava movimentações que fizeram Maurício engolir seco. Transferências de centenas de milhares de reais, pagamentos a fornecedores, compras de equipamentos agrícolas que custavam mais que carros de luxo. Isso deve ser falsificado, murmurou Maurício, mas sua voz não tinha mais convicção. Mesmo ele sabia que estava se agarrando em argumentos cada vez mais frágeis. O senhor pode ligar para o banco e confirmar, ofereceu Sebastião. Tenho aqui o cartão da minha gerente. A oferta foi feita com tanta naturalidade que Maurício sentiu suas pernas bambearem. Ele olhou ao redor da recepção e percebeu que havia se tornado o centro de uma cena constrangedora. Todos os hóspedes o observavam com uma mistura de constrangimento e desaprovação. Foi então que chegou ao hotel um casal elegante, ele de terno italiano impecável, ela com um vestido que claramente custara uma fortuna. O homem se dirigiu diretamente ao balcão, mas parou abruptamente ao perceber a tensão no ambiente. — Que está acontecendo aqui? Perguntou o homem, olhando alternadamente para Maurício e Sebastião. Maurício viu uma oportunidade de recuperar algum prestígio. Só um pequeno... Mal-entendido, Dr. Henrique, disse, forçando um sorriso profissional. Nada que comprometa nossos serviços. Dr. Henrique olhou para Sebastião e seus olhos se iluminaram de reconhecimento. Sebastião? Sebastião Mendonça? Sebastião se virou, surpreso, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Dr. Henrique, que surpresa encontrá-lo aqui. Os dois homens se cumprimentaram calorosamente, com abraços e tapinhas nas costas típicos de velhos conhecidos. Maurício observava a cena com crescente horror. — Como vão os negócios? Perguntou o Dr. Henrique. — Soube que você fez algumas aquisições importantes no último leilão de São Paulo. Consegui alguns reprodutores interessantes, confirmou Sebastião modestamente. A genética desses animais vai fazer diferença no rebanho. Maurício sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. Eli estava um dos hóspedes mais importantes do hotel, claramente conhecendo e respeitando o homem que ele havia passado os últimos 20 minutos humilhando publicamente. — E você? Perguntou Sebastião. — Ainda criando aqueles cavalos árabes? — Sempre, respondeu o Dr. Henrique. Inclusive, tenho um potro que pode interessar você, filho de um dos meus melhores reprodutores. — Que linhagem? Al-Rashid. Você lembra dele? A conversa continuava naturalmente, mas cada palavra era como uma punhalada no orgulho de Maurício. Os nomes, os valores implícitos, o respeito mútuo, tudo indicava que ele havia julgado completamente errado. Dr. Henrique finalmente se voltou para Maurício e sua expressão mudou completamente quando percebeu o constrangimento óbvio no rosto do gerente. — Maurício, espero que esteja tratando meu amigo com o respeito que ele merece, disse, a voz carregada de uma autoridade que fez o gerente engolir seco. — Claro, claro, balbuciou Maurício. Só estávamos resolvendo alguns detalhes da hospedagem. — Que detalhes? Perguntou o Dr. Henrique, claramente desconfiado. Sebastião interviu com sua calma característica. — O jovem aqui fez uma aposta comigo, explicou. Se eu conseguisse pagar R$ 800 à vista pelo quarto mais simples, ele me daria a suíte de graça. Dr. Henrique olhou para Maurício com uma expressão que misturava incredulidade e desaprovação. — Você fez uma aposta com Sebastião Mendonça? A forma como ele pronunciou o nome, com respeito, quase reverência, fez Maurício perceber que havia cometido um erro muito maior do que imaginara. Eu não sabia. — Não sabia o quê? Dr. Henrique estava visivelmente irritado agora. Não sabia que estava lidando com um dos pecuaristas mais respeitados do país? Cada palavra de Dr. Henrique era como um martelo, demolindo os últimos vestígios da dignidade profissional de Maurício. A recepção inteira observava sua destruição pública com uma mistura de fascínio e horror. Sebastião colocou uma mão no ombro de Dr. Henrique. — Calma, amigo. O rapaz só estava fazendo seu trabalho.
Mas Dr. Henrique não estava disposto a deixar passar, fazendo o trabalho dele, humilhando clientes baseado na aparência. Maurício, você sabe quem é esse homem? Maurício balançou a cabeça derrotado. Então deixe-me apresentar, disse Dr. Henrique, a voz carregada de uma solenidade que fez toda a recepção prestar atenção. Este é Sebastião Mendonça da Silva, proprietário da Fazenda Vale do Ouro, uma das operações de pecuária mais respeitadas do país. A revelação caiu sobre Maurício como uma avalanche. Vale do Ouro? Murmurou uma senhora no sofá próximo. Não é aquela fazenda que sempre aparece nas reportagens sobre agronegócios? Exatamente, confirmou Dr. Henrique, claramente satisfeito em ver o reconhecimento crescendo nos rostos dos presentes. Sebastião é referência em melhoramento genético bovino. Seus animais são exportados para vários países. Maurício estava branco como papel. Suas pernas tremeram e ele precisou se apoiar no balcão para não cair. A realidade estava desabando sobre ele como um prédio em demolição. Cada palavra de Dr. Henrique era uma martelada nos últimos vestígios de sua arrogância. Você já ouviu falar do programa que ele desenvolveu? Continuou Dr. Henrique, dirigindo-se agora a todo o ambiente. Revolucionou a genética bovina no Brasil. Alguns hóspedes começaram a sussurrar entre si. Uma executiva consultou rapidamente o celular, provavelmente buscando informações. Um homem de negócios murmurou para a esposa: Vale do Ouro, esse nome me é familiar. Ah, deixa isso para lá, Henrique, disse Sebastião, fazendo um gesto discreto com a mão, como se tentasse evitar o assunto. Não vou deixar para lá, exclamou Dr. Henrique. Sebastião desenvolveu técnicas que são estudadas em universidades internacionais. O impacto foi imediato. Vários hóspedes pararam completamente suas atividades para prestar atenção na conversa. A executiva que consultava o celular exclamou baixo: Meu Deus, é verdade! Está aqui nos resultados da pesquisa. Maurício sentia como se estivesse em um pesadelo. Universidades internacionais, técnicas revolucionárias. O homem que ele havia humilhado pelos últimos 20 minutos era uma referência mundial em sua área. Dr. Henrique, por favor, interveio Sebastião, visivelmente constrangido com a atenção. Não precisa... Precisa sim, exclamou o doutor. Henrique, agora claramente indignado com o tratamento que Sebastião havia recebido. Este hotel precisa saber com quem está lidando. Maurício tentou recuperar algum controle da situação. Eu não sabia. Se o senhor tivesse se identificado... Dr. Henrique o interrompeu bruscamente. Sebastião deveria se identificar para ser tratado com educação básica. Que tipo de estabelecimento vocês estão dirigindo aqui? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Outros hóspedes começaram a encarar Maurício com clara desaprovação. Uma senhora idosa balançou a cabeça em reprovação. O casal de empresários trocou olhares significativos, como se estivessem questionando a qualidade do hotel. Foi então que a recepcionista Carla se aproximou timidamente de Maurício. Senhor Maurício, sussurrou ela, tem um senhor aqui que diz que precisa falar com urgência com o senhor Sebastião. Maurício se virou e viu um homem de cerca de 40 anos, terno escuro, aproximando-se rapidamente. Ele carregava uma pasta de couro e tinha a postura confiante de quem estava acostumado a lidar com grandes negócios. Senhor Sebastião? O homem se dirigiu diretamente ao fazendeiro. Sou Marcos Oliveira, da Oliveira em Associados Leilões. Preciso falar com o senhor sobre alguns lotes de amanhã. Sebastião cumprimentou o homem calorosamente. Marcos, como está? Algum problema com o evento? Não exatamente um problema, respondeu Marcos, abrindo sua pasta. É que recebemos algumas ofertas antecipadas para reprodutores que sabemos ser do seu interesse. Queremos dar preferência antes de abrir para outros compradores. A recepção inteira parou de respirar. Ofertas antecipadas.
preferência para compras. Para Sebastião. Que valores estamos falando? Sebastião franziu a testa. Bem acima da média do mercado, continuou Marcos. Alguns lotes já receberam propostas na casa dos milhões. Maurício precisou se sentar. Suas pernas simplesmente não o sustentavam mais. Milhões. Para animais que Sebastião estava interessado em comprar. E o homem que ele havia tratado como um mendigo estava discutindo esses valores como se fossem perfeitamente normais. Vou pensar, disse Sebastião. Preciso avaliar os animais pessoalmente antes de qualquer decisão. Claro, respondeu Marcos. O senhor está hospedado aqui mesmo? Posso buscá-lo amanhã cedo para irmos juntos ao centro de exposições. Na verdade, Sebastião olhou para Maurício com um sorriso suave. Ainda estou resolvendo alguns detalhes da hospedagem. Marcos seguiu o olhar de Sebastião e percebeu imediatamente a tensão no ambiente. Algum problema, Sr. Sebastião? Dr. Henrique se adiantou na resposta. O gerente aqui fez uma aposta com Sebastião. Se ele conseguisse pagar R$ 800 à vista pelo quarto mais barato, ganharia a suíte de graça. Marcos olhou para Maurício com uma expressão de incredulidade absoluta. Uma aposta? Com Sebastião Mendonça? Ele soltou uma risada incrédula. Você sabe que ele é um dos nossos maiores clientes, né? A informação atingiu Maurício como um soco no estômago. Um dos maiores clientes do leilão mais importante da região. Na verdade, continuou Marcos, o senhor Sebastião costuma fazer investimentos significativos em nossos eventos. No último leilão em São Paulo, suas aquisições movimentaram valores impressionantes. A recepção estava agora em completo silêncio. Até os funcionários da limpeza haviam parado para ouvir. A dimensão do erro de Maurício se tornava mais clara a cada revelação. Sebastião, no entanto, permanecia com sua calma característica. Marcos, doutor. Henrique, agradeço o apoio, mas vamos resolver isso com tranquilidade, disse, voltando-se para Maurício. O rapaz fez uma aposta. Eu paguei os R$ 800. Agora ele vai cumprir a palavra dele. Maurício olhou para o dinheiro ainda espalhado sobre o balcão. R$ 800, que representavam menos do que Sebastião gastava provavelmente em uma única refeição de negócios. Ele havia apostado contra um homem que movimentava fortunas sem pestanejar. A suíte, murmurou Maurício, a voz quase inaudível. Como? Perguntou Sebastião educadamente. A suíte presidencial, repetiu Maurício mais alto desta vez. Está à sua disposição. Mas Sebastião ainda não havia terminado. E a maior revelação ainda estava por vir. Sebastião caminhou calmamente até onde havia deixado sua mala e retirou dela uma pasta de couro marrom, claramente antiga, mas bem cuidada. O silêncio na recepção era absoluto. Cada movimento do fazendeiro era observado com a intensidade de quem assiste ao desfecho de um filme de suspense. Antes de aceitar a suíte, disse Sebastião voltando ao balcão, preciso esclarecer uma coisa. Maurício o observava com os olhos arregalados, como um animal encurralado que não sabia de onde viria o próximo golpe. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava manter alguma compostura diante dos hóspedes e funcionários. O senhor estava certo sobre uma coisa, continuou Sebastião, abrindo a pasta. Eu realmente deveria ter me identificado desde o início. Dr. Henrique e Marcos trocaram olhares curiosos. Que mais havia para ser revelado? O que poderia ser mais impressionante do que o que já havia sido dito? Sebastião retirou da pasta um documento oficial, com timbres e selos que brilhavam sob as luzes. Estendeu o papel para Maurício, que o pegou com mãos trêmulas. Pode ler em voz alta para todos ouvirem, sugeriu Sebastião gentilmente. Maurício olhou para o documento e sua face empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Suas mãos começaram a tremer tanto que o papel balançava como uma folha ao vento. Eu não consigo, gaguejou. Dr. Henrique se aproximou e pegou o documento das mãos de Maurício.
Deixe-me ver isso, disse, ajustando os óculos. Seus olhos percorreram o documento uma vez, depois outra, e então se arregalaram de surpresa total. Meu Deus, Sebastião, você não me contou isso. O que é? Perguntou Marcos, curioso. Dr. Henrique limpou a garganta e se posicionou para que todos pudessem ouvi-lo claramente. Certidão de propriedade, anunciou solenemente, registrada no cartório de registro de imóveis da capital. A recepção se inclinou coletivamente para a frente, como uma plateia, esperando o grande finale de uma apresentação. Proprietário Sebastião Mendonça da Silva, continuou o Dr. Henrique, a voz crescendo em volume e admiração. Propriedade: edifício Grand Palace Hotel e terreno adjacente, localizado na Avenida Paulista 2847. O impacto foi como uma explosão na recepção. Várias pessoas gritaram de surpresa. A executiva deixou cair o celular. Um homem de negócios engasgou com o café que estava bebendo. Maurício literalmente cambaleou para trás, precisando se apoiar na parede para não cair. Ele é o dono do hotel? Exclamou uma senhora, a voz aguda de choque. Marcos estava boquiaberto, alternando o olhar entre o documento e Sebastião. Sebastião, você comprou o Grand Palace? Quando? Há 3 anos, respondeu Sebastião calmamente, como se estivesse falando sobre o tempo. O grupo anterior estava com dificuldades financeiras. Foi um investimento interessante. Maurício sentia como se o mundo estivesse girando ao contrário. Durante 20 minutos, ele havia humilhado, zombado e desrespeitado o próprio dono do hotel onde trabalhava. O homem que assinava indiretamente seus contra-cheques. O homem que poderia demiti-lo com um simples aceno de cabeça. 3 anos, murmurou Maurício para si mesmo. 3 anos. Exato, confirmou Sebastião. Desde então, acompanho relatórios mensais sobre o funcionamento do hotel. Satisfação dos clientes, qualidade do atendimento, performance da equipe. Cada palavra era uma estocada no coração de Maurício. Relatórios mensais. O dono estava acompanhando tudo, e ele, Maurício, acabara de protagonizar o pior episódio de atendimento da história do estabelecimento. Dr. Henrique balançou a cabeça, ainda incrédulo. Sebastião, por que você nunca me contou que havia comprado o Grand Palace? Prefiro manter meus investimentos urbanos separados dos negócios rurais, explicou Sebastião. Além disso, gosto de avaliar como as coisas funcionam quando ninguém sabe quem eu sou. É a melhor forma de ver a verdadeira qualidade do serviço. A frase atingiu Maurício como um raio. Sebastião havia testado o hotel propositalmente. E Maurício havia falhado de forma espetacular no teste. Marcos ainda olhava o documento com fascínio. Quanto custou essa aquisição, se não for indiscrição? Foi um investimento considerável, respondeu Sebastião diplomaticamente. Considerável. Para alguém que falava em milhões como se fossem centavos, considerável significava uma fortuna astronômica. Maurício precisou se sentar em uma cadeira próxima antes que suas pernas cedessem completamente. E o mais interessante, continuou Sebastião, guardando o documento na pasta, é que todo mês recebo relatórios sobre a excelente qualidade do atendimento do nosso gerente geral. Maurício sentiu o sangue gelar nas veias. Os relatórios. Ele mesmo escrevia aqueles relatórios, enchendo-os de elogios ao próprio trabalho, inventando histórias sobre clientes satisfeitos e serviços excepcionais. Relatórios muito criativos, acrescentou Sebastião com um sorriso que não chegava aos olhos. Toda a recepção agora observava Maurício, como se ele fosse um espécime raro em um zoológico. A humilhação era completa, total, devastadora. Ele havia sido pego não apenas maltratando um cliente, mas maltratando o próprio patrão, enquanto mentia sistematicamente sobre sua performance profissional. Senhor Sebastião, murmurou Maurício, a voz saindo como um sussurro desesperado. Eu
Eu não sabia. Por favor. Sebastião o observou por um longo momento, seus olhos calmos estudando o homem que havia tentado humilhá-lo publicamente. Toda a recepção aguardava em silêncio tenso o que viria a seguir. A justiça havia chegado. E agora era a hora do julgamento final. O silêncio na recepção era ensurdecedor. Todos os presentes prendiam a respiração, esperando para ver como Sebastião lidaria com a situação. Maurício estava visivelmente destruído, suas mãos tremendo enquanto aguardava o veredicto que definiria seu futuro. Sebastião caminhou lentamente ao redor do balcão, seus passos ecoando no mármore como batidas de um relógio contando os segundos finais da carreira de Maurício. Quando finalmente parou em frente ao gerente, seus olhos eram calmos, mas carregavam o peso de uma decisão já tomada. Maurício, disse Sebastião, a voz suave, mas firme. Há 3 anos, quando adquiri este hotel, eu tinha uma visão. Queria criar um lugar onde todas as pessoas fossem tratadas com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência ou origem. Maurício engoliu seco, incapaz de encontrar palavras. Contratei você porque acreditei em suas qualificações técnicas, mas o que presenciei hoje foi algo que vai contra tudo que este estabelecimento deveria representar. Dr. Henrique e Marcos observavam em silêncio respeitoso. Os outros hóspedes haviam se aproximado discretamente, formando um semicírculo ao redor da cena. Até os funcionários, recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza haviam parado suas atividades para testemunhar aquele momento histórico. O senhor não me desrespeitou apenas como cliente, continuou Sebastião. O senhor revelou um caráter que não pode representar os valores deste hotel. Como o senhor trataria outros hóspedes que chegassem com roupas simples, famílias trabalhadoras, idosos aposentados que economizaram para uma ocasião especial? Cada pergunta era como uma lâmina cortando o que restava da dignidade profissional de Maurício. Ele tentou falar, mas apenas sons ininteligíveis saíram de sua garganta. Mas o que mais me decepciona, a voz de Sebastião ganhou uma firmeza que fez toda a recepção prestar ainda mais atenção. São os relatórios que você enviava mensalmente. Relatórios repletos de informações falsas sobre sua própria performance, enquanto tratava clientes desta forma. Maurício fechou os olhos, sabendo que sua carreira havia chegado ao fim. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar sereno de Sebastião. Por favor, senhor Sebastião, murmurou finalmente a voz quebrada. Eu tenho família. Preciso deste emprego. Sebastião assentiu lentamente. Sei que você tem família, Maurício, e é exatamente por isso que vou lhe dar uma oportunidade. Um murmúrio de surpresa percorreu a recepção. Maurício ergueu os olhos, uma fagulha de esperança brilhando no desespero. Uma oportunidade? Repetiu, mal acreditando no que ouvia. Você será transferido, anunciou Sebastião calmamente, para nossa fazenda em Uberaba. Começará como assistente administrativo, com salário ajustado à nova função. Lá, você aprenderá sobre humildade, trabalho honesto e como tratar todas as pessoas com respeito. A proposta era simultaneamente uma punição e uma chance de redenção. Maurício seria rebaixado drasticamente, mas manteria um emprego e a possibilidade de reconstruir sua vida. Se em 1 ano você demonstrar que mudou verdadeiramente, continuou Sebastião, poderemos conversar sobre sua volta à área hoteleira, mas em uma posição onde você aprenda a servir, não a humilhar. Maurício assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio e vergonha escorrendo por seu rosto. Sim, senhor. Sim, aceito. Obrigado pela segunda chance. Sebastião se virou para a recepcionista Carla, que havia observado toda a cena com os olhos arregalados. Carla, você assumirá temporariamente a gerência, anunciou. Observei como você tentou manter a educação mesmo em uma situação constrangedora. Isso demonstra caráter.
Carla ficou boquiaberta, mal conseguindo acreditar na promoção inesperada. Obrigada, senhor. Farei o meu melhor. Tenho certeza que fará, sorriu Sebastião. E a primeira decisão que quero que tome é uma política clara. Neste hotel, todos os clientes serão tratados com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência. Sim, senhor. Será um prazer implementar essa política. Dr. Henrique se aproximou, claramente impressionado com a forma como Sebastião havia lidado com a situação. Sebastião, você sempre me surpreende. Muitos homens em sua posição simplesmente demitiriam o funcionário. A demissão seria o caminho fácil, respondeu Sebastião, mas não ensina nada. Maurício vai aprender na prática que sucesso verdadeiro vem do caráter, não da arrogância. Marcos balançou a cabeça em admiração. Por isso você é tão respeitado nos negócios, Sebastião. Você enxerga além do óbvio. Sebastião pegou seus R$ 800 de volta do balcão e os ofereceu a Carla. Use isso para um treinamento sobre atendimento excepcional para toda a equipe. Quero que este episódio seja o último do tipo. Será feito, senhor. Maurício se aproximou timidamente. Senhor Sebastião, quando devo me apresentar em Uberaba? Segunda-feira, respondeu Sebastião. Meu caseiro, seu João, vai te ensinar o que significa trabalho honesto. Ele tem 70 anos e mais sabedoria que muitos executivos que conheci. Maurício assentiu pela primeira vez, demonstrando humildade genuína. Obrigado pela segunda chance, senhor. Prometo que não vai se arrepender. Sebastião colocou uma mão no ombro do ex-gerente. Maurício, todos merecem uma chance de redenção. O que você faz com essa chance depende inteiramente de você. Dr. Henrique sorriu e se dirigiu aos hóspedes que observavam. Senhoras e senhores, acabaram de testemunhar como um verdadeiro líder resolve conflitos, com justiça, mas também com misericórdia. A recepção irrompeu em aplausos espontâneos. Hóspedes, funcionários, até mesmo pessoas que haviam parado na calçada para observar a movimentação através das portas de vidro, todos bateram palmas para aquela demonstração extraordinária de sabedoria e humanidade. Sebastião colocou seu chapéu de volta na cabeça e pegou sua mala de couro. Bem, disse para Dr. Henrique e Marcos, que tal subirmos? Temos um leilão para planejar amanhã. E ainda preciso revisar alguns detalhes dos lotes. Enquanto os três se dirigiam ao elevador, toda a recepção ainda os observava com admiração. Sebastião havia transformado o que poderia ser uma simples vingança em uma lição de vida para todos os presentes. A justiça verdadeira não havia sido apenas feita. Ela havia sido servida com sabedoria, compaixão e a grandeza de quem entende que o verdadeiro poder está em elevar os outros, não em humilhá-los. E assim, o fazendeiro simples do interior ensinou a todos que a verdadeira riqueza se mede não pelo dinheiro no banco, mas pelo tamanho do coração e pela forma como tratamos nossos semelhantes. Afinal, caráter não se compra com dinheiro, se constrói com dignidade. Riqueza de verdade é como você trata quem não precisa te impressionar. Já foi subestimado? Ou já julgou alguém pela capa? Conta nos comentários o que você aprendeu com isso. Se a virada do Sebastião te fez repensar atitudes, deixa o like agora e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.